Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Biblioteca Portugal. Imagine que num determinado dia você acorde pela manhã e vá se olhar ao espelho e descobre que o seu reflexo desapareceu, que não há nenhum traço, nenhum reflexo, simplesmente a superfície vazia do espelho. É o que ocorre no conto A Procura de um Reflexo, do livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, de Marina Colasanti. Marina Colasanti é uma das escritoras mais profícuas da literatura infantil e infanto-juvenil brasileira, que viveu de 1937 a 2025. E deixou, além de mais de 70 obras, passando por vários gêneros, tanto da literatura infantil, juvenil, como crônicas, contos, alguns ensaios, poesia. Eu destaco uma crônica intitulada Eu Sei, Mas Não Devia, que vocês podem encontrar no canal Digital Leitor. Na apresentação que eu vos faço, intitulada Marina Colasanti e os Contos de Fada na Pós-Modernidade, eu mostro como que a autora ressignifica elementos dos arquétipos relacionados ao inconsciente coletivo. Se nós formos pensar, os contos de fada tradicionais coletados por Charles Perrault e pelos irmãos Grimm, sempre era uma vez, ou seja, os espaços e os tempos são indeterminados. E muitos autores acabam por utilizar de personagens e de situações narrativas destes contos tradicionais, ressignificando-os neste contexto da pós-modernidade ou da chamada modernidade tardia. Mesmo antes, já no início do século XX, Monteiro Lobato, no capítulo Cara de Coruja do livro Reinações de Narizinho, no Sítio do Pica-Pau Amarelo aparecem personagens dos contos tradicionais, com intuitos diferentes, como ocorre em várias outras narrativas de Ana Maria Machado, Fernanda Lopes de Almeida e Pedro Bandeira. Esses autores fazem, portanto, uma releitura crítica dos contos de fadas tradicionais. No caso da Marina Colasanti, tanto na obra 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, como Uma Ideia Toda Azul, essas personagens acabam por trazer elementos dos contos de fada tradicionais, e nós vamos entender na aula de hoje o porquê, o que há de diferente. Há essa indeterminação espaço-temporal, mas há uma ressignificação nestes contos. O que ocorre no caso específico de A Procura de um Reflexo, tal como em outros contos, como A Primeira Só e O Rosto Atrás do Rosto, ocorre essa problemática ligada à imagem, ligada ao reflexo. No caso da Procura de um Reflexo, a menina que costumava pentear-se longamente, a contemplar-se no espelho, acaba por um belo dia perceber que não há espelho, não há rastro da sua imagem no espelho. Vai atrás da sua imagem no lago, porque ela se contemplava também no lago, e o lago lhe responde que muitos fazem isso e certamente a imagem dela está perdida junto com outras miudezas no córrego. Com medo da sua imagem estar toda despedaçada, ela acaba por percorrer o córrego até chegar a uma caverna
na qual ela se surpreende nessa caverna. No interior da caverna há uma gruta com centenas de velas, centenas de espelhos e centenas de bacias de prata, e as bacias são cheias de água, e nessa água, como superfície refletora, há vários reflexos que foram capturados. Capturados por quem? Pela Dama dos Espelhos. A Dama dos Espelhos é uma senhora de uma certa idade e que precisa dos reflexos dessas meninas desatentas, narcisistas, que se autocontemplam, e ela consegue retirar o reflexo dessas meninas e aprisiona-os nas bacias de prata. Até que há um embate entre a Dama dos Espelhos e a menina lança o seu próprio reflexo, que está numa bacia, um reflexo que acaba por não lhe sorrir, porque o reflexo está aprisionado, está praticamente morto, está estático. Ela joga esse reflexo e, espelho contra espelho, acaba por a Dama dos Espelhos desvanecer-se, e ao sair da caverna, num córrego, na claridade da manhã, a menina vê a sua imagem e a imagem volta a ela. O que nós vemos é essa problemática do descolamento do reflexo, como há em narrativas o descolamento do reflexo e da sombra. Como, por exemplo, nas narrativas A Incrível História de Peter Schlemel, de Chamisso, em que a personagem perde a sombra, e A História da Imagem Perdida, do Hoffman, em que a personagem perde o reflexo. Vários autores problematizam essa questão da perda do reflexo e da sombra como sinal nefasto e relacionado à presença do duplo, que passa a ocupar os mesmos espaços do original. Um duplo perseguidor. O reflexo e a sombra ganham uma identidade própria e passam a tentar devorar a psique das personagens. Então, alguns autores fizeram diferentes abordagens sobre o duplo, como, por exemplo, Otto Rank, Sigmund Freud, Clément Rosset e Yves Pélissier. No caso específico do conto da Marina Colasanti, em que vou abordar essas questões, desses diferentes enfoques sobre o duplo, nós vemos uma situação inicial de uma perda da imagem. De repente, uma manhã, procurando-se no espelho para tecer tranças, não se encontrou. Temos essas duas primeiras linhas, uma situação inicial de perda. Este eu carente procura, portanto, a sua imagem. Nem traços, nem sombras, nem reflexos. Temos essa estrutura ternária, nem, um paralelismo de inútil passar as mãos no rosto, e inútil passar um pano no espelho. Então, este paralelismo, que já indicia esses elementos do discurso poético marcado pelas reiterações, essa dinâmica do presente e do ausente, presente o rosto, ausente o que do rosto conhecia, com a ausência de um reflexo e a presença do duplo. Essa perda da imagem constitui, portanto, esse sinal nefasto, como se vê nas narrativas de Chamisso e de Hoffman, que eu já vos mencionei, em que a perda da sombra, do reflexo, constitui um sinal nefasto, a ponto de o sujeito situar o real não em mim, mas em outro lugar, em que personagens como a Mulher Sem Sombra, da ópera de Richard Strauss, representa uma mulher com duplo. E, no conto da Marina Colasanti, uma menina sem reflexo representa o desconhecimento da própria personalidade. Vê-se que a estrutura fundamental do conto é a ausência do reflexo e a presença do duplo, que caminha dessa ausência do reflexo e presença do duplo para a presença do reflexo e ausência do duplo, quando o duplo é incorporado, é introjetado pela própria menina.
A narrativização, que é quando esses valores do nível fundamental de todo e qualquer conto são assumidos pelo sujeito da narrativa, ocorre então a passagem da ausência do reflexo para sua recuperação. Num ritual de passagem que ocorre um afastamento, numa das funções que Propp chama de afastamento. Aqui há o afastamento do reflexo e há um afastamento da menina, por conseguinte, um afastamento do seu espaço de proteção para o espaço do lago, do córrego, da caverna e da gruta, em que ocorre uma transformação. Essa transformação é marcada por vários símbolos. Quando nós vemos, por exemplo, na passagem da entrada da caverna, nesta caverna cheia de espelhos, cheia de velas, cheias de bacias de prata, em que há essa superfície especular, o espelho, que segundo o dicionário de símbolos representa a verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência, e que está relacionado também ao mito de Amaterasu, em que o espelho acaba por ser um objeto refletor, que faz com que a luz saia da caverna e a reflita sobre o mundo. A caverna como símbolo dessa exploração interior e o lugar em que o sujeito se torna ele mesmo e consegue chegar à maturidade. É o espaço do diálogo entre a menina e o seu duplo, que eu leio como a Dama dos Espelhos, que já vos explico por quê. A gruta como esse símbolo do renascimento e das origens, é o renascimento dessa menina narcisista, para um processo de amadurecimento, de aceitar o seu reflexo. E a chama, que aparece nas várias velas, como símbolo de purificação, iluminação e amor espirituais. Estes símbolos estão relacionados a uma passagem ritualística, entendendo o ritual, segundo Fernando Pessoa, na necessidade de sentir o símbolo, sentir que os símbolos têm vida e alma, sentir que os símbolos são gente, e que o ritual faz com que, por meio da solenidade e do deslumbramento, o sujeito neófito possa sentir a vida dos símbolos. Neste ritual ocorre uma aprendizagem e é possível entender este conto de maneira próxima dos romances de aprendizagem, em que as personagens passam por um ritual de amadurecimento para entrar na vida adulta. É o caso, por exemplo, de Anasê, Aonde Vai Você?, em que a personagem da Marina Colasanti vai ao fundo do poço, percorrendo as letras do alfabeto, de A até Z, e obtém esse amadurecimento. O que se vê é que, nos contos da Marina Colasanti, em grande parte são personagens femininas, que precisam, já não tem aquele auxílio de fadas e de outros agentes, como ocorre, por exemplo, no Chapeuzinho Vermelho, que tem ajuda do caçador, e no caso de Cinderela, que tem ajuda da fada madrinha. Aqui a própria personagem tem que descer ao fundo de si mesma, nessa estrutura do inconsciente, em que estão muitos elementos relacionados à estrutura de recalque, e essas personagens acabam por afrontar uma ordem pré-estabelecida. Segundo Marisa Mendes, nos contos de Charles Perrault são atribuídos prêmios e castigos às personagens femininas que não aderem ao modelo patriarcal. Ao passo que, nos contos de Marina Colasanti, as mulheres têm essa possibilidade de construir o próprio destino, como é o caso da Moça Tecelã, que também faz parte do livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Ora, no caso da Moça Tecelã, ela tece elementos do mundo natural, mas quando ela tece o marido acaba por enclausurá-la e fazer com que ela teça objetos materiais para ele.
que ela faz? Ela vira ao contrário o tear e destece o marido. Então, ela é a dona do seu próprio destino. Então, essas personagens femininas passam por essa travessia, seja no fundo do poço, em Anazé Onde Vai Você, seja na caverna, no caso de A Procura de um Reflexo. Como se vê, por exemplo, a travessia na caverna faz com que, ao sair da caverna, com essa iluminação da claridade da manhã que se anuncia, a personagem coloca-se de joelho, e aí temos esses elementos da cultura cristã, o ajoelhar-se, a posição de humildade, e aí é que ela recebe este reflexo nessa boca que ela vê no córrego, boca idêntica à sua, que no claro reflexo do seu rosto de volta lhe sorri. De fato, temos uma passagem do autocentramento e narcisismo para uma postura humilde de amadurecimento. Mas isso é necessário um embate com aquilo que é mais perverso, mais tenebroso da nossa personalidade, que é o caso da Dama dos Espelhos, marcada pelo excesso de narcisismo. E vemos que essa Dama dos Espelhos, no momento ela parece jovem, num outro momento ela já parece envelhecida. Ela para quase poupando forças e procura uma imagem, levanta acima da cabeça, despejando lentamente a água sobre seu rosto. Rosto que a moça, boca aberta, vê transformar-se aos poucos, fazer-se jovem, dono das feições que antes boiavam em silêncio. E esta Dama dos Espelhos, nesta gruta cheia de velas, cheia de espelhos e cheia de bacias de prata com reflexos estáticos aprisionados, dessas várias raparigas que se penteavam e, portanto, tinham a posição de autocentramento, essa dama precisa desses reflexos para poder existir. Então, no caso, o espelho como símbolo da passagem do tempo, como também instrumentos divinatórios e como lugar de captura de almas, segundo Otto Rank. Esta Dama dos Espelhos, que representa esse duplo da menina, sendo um dos aspectos mais tenebrosos da personalidade, segundo Freud, há no sujeito uma ânsia de defesa que levou o ego a projetar para fora aquele material como algo estranho a si mesmo. Aquilo que é estranho é ao mesmo tempo familiar, oriundo de complexos infantis. Então, nós vemos este duplo, no caso da Dama dos Espelhos, como objeto desafiador e objeto de terror. Não é à toa que aparece a palavra estranho 3 vezes neste conto. Estranho lugar, aquela estranha dama e o estranho sorriso. Há, portanto, este confronto com o duplo, primeiro na perda da imagem, vê-se a perda da imagem quando a dama mostra para a menina um espelho. Nesse espelho, o espelho está ligado ao tempo, então mostra o que aconteceu com outras raparigas. Súbito, uma das velas se apaga, no espelho atrás dela, um rosto de mulher aparece e se inclina, oferecendo ao pente seus cabelos. Não ri mais a dama, exata, avança para o espelho e, quase sem tocá-lo, colhe nos dedos as beiras da imagem, lentamente desprendendo-a do vidro. Lentamente desprendendo-a do vidro. Temos este movimento de colher esta imagem, sendo o espelho o lugar de captura dos reflexos. No momento em que a menina aceita o desafio da dama e joga a sua própria imagem contra a dama, a água salta, estilhaça-se a luz, estronda a gruta enquanto dos cristais a prata se espatifa, o ar estala, extingue toda a chama, esverdinhado o rosto, as mãos engatinhando o peito, a dama estremece, se escarna, se esvai, um grito se estrangula,
e estroçada no chão, ela estertora. Vemos então esse Vemos toda essa introjeção desses aspectos mais perniciosos deste duplo, este lado visto como este estranho, incorporado à própria natureza psíquica da menina. Nessa estrutura de um narcisismo, já que oferecendo ao pente os seus cabelos está relacionado à vaidade, à autocontemplação narcisista e o alheamento da realidade exterior. Por isso a perda do reflexo, em que este mito do Narciso, que aparece em obras como O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e em muitas obras de Jean Paul, que está relacionado a este amor exacerbado ao próprio eu, que paradoxalmente manifesta-se numa revolta, quer sob forma de medo e repugnância ao próprio reflexo, ou a perda da sombra do reflexo. O que o Clément Rosset mostra que o erro mortal do narcisismo não é amar excessivamente a si mesmo, mas amar a própria imagem, aquela imagem que é projetada. Portanto, esse ego da menina, tão acostumada a se contemplar no espelho para fazer suas tranças, desenvolve grande medo ao se deparar com uma vaidade excessiva, figurativizada pelo grande número de espelhos que se encontravam na caverna. A Dama dos Espelhos é uma verdadeira projeção desses aspectos vaidosos e narcísicos da menina, que precisa passar pelo ritual de autoconhecimento, já que costumava dar preferência à sua imagem em detrimento de si mesma. Agora pergunto-vos, em que sentido faz ler esses contos de Marina Colasanti? O que eles trazem de novo a partir dessa dimensão potencializadora dos rituais de passagem, marcados por essa questão do amadurecimento dessas personagens que precisam defrontar-se com aspectos muitas vezes escuros, sombrios, estranhos da sua personalidade? Vemos, portanto, que há uma dimensão potencializadora dos símbolos, uma vez que a criança lê os símbolos como aquilo que diz Fernando Pessoa: sentir que os símbolos têm vida e têm alma, que os símbolos são gente. E, portanto, a criança acaba, sem ter a interpretação dos símbolos, mas acaba por ver esses símbolos, incorporar esses símbolos na sua própria estrutura psíquica. Então, estes contos fazem com que a criança possa ter ferramentas de ler o mundo na sua perspectiva, claro, ainda uma perspectiva de criança, mas o que acontece é que nós vamos, ao longo da nossa vida, incorporando vários símbolos. E no caso da literatura infantil e infanto-juvenil, permite que nós incorporemos gradativamente esses símbolos. E no caso de Marina Colasanti, ela sempre teve essa preocupação com esses elementos do inconsciente coletivo, dos arquétipos, das experiências que são comuns a toda a humanidade. Tanto que na dedicatória do livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento é a seguinte: para Liseta, minha mãe, que me ensinou a gostar de contos de fada, e para Carlos Byton, que me ajudou a povoá-los. Lembrando que Carlos Byton é um reconhecido psicanalista de linha junguiana e, portanto, nós temos toda essa preocupação da Marina Colasanti com a ressignificação desses símbolos, tanto no código escrito, como também no código pictórico, já que Marina Colasanti faz as ilustrações dos próprios livros. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.